si, tá? Ok, tá tranquilo agora. Eu vou estar agora. Acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, achei que tinha travado aqui, foi mal. Sim. Beleza, vocês vão me atualizando aí. Eu vou compartilhar tela com vocês, que hoje o assunto. Deixa eu só. Hoje a gente vai falar um pouco de doenças em si, né? A gente vai falar sobre algumas epidemias que surgiram aí ao longo da Idade Moderna, tá? É só minimizar aqui. Vocês conseguem ver o compartilhamento? Sim, professor. Tá, então a gente vai apresentar sobre epidemias ao longo da história. Deixa eu só ocultar isso aqui. E só fazer um negócio aqui antes. Vocês sabem a diferença? A gente começa do ponto de partida. Só aqui. Aqui. Deixa eu só maximizar aqui que ficou isso. A definição de epidemia para pandemia. A gente começa desse pressuposto aí. Deixa eu só. Aqui. Porque epidemia, isso é do dicionário, né, a definição, uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então, uma doença que a gente chama de epidêmica, quando tem algum surto por um período que atinge uma grande quantidade de pessoas, nós chamamos de epidemia, né? Doenças infecciosas dada a uma porcentagem da população. E a pandemia, como o nome sugere, né, do latim, opa, só vou botar aqui na apresentação, pandemia todos e epidemia de epidemia, ou seja, ou seja, não só uma localização, como várias localizações ao longo do globo terrestre, em um dado momento, no mesmo período de tempo, sofre com uma determinada doença. Então, a pandemia é como se fosse uma epidemia em vários locais no mesmo tempo. A epidemia é um surto local específico de uma determinada doença e a pandemia seria aquela mesma epidemia, só que em vários locais. Vocês conseguiram é, entender a diferença? Sim, professor. Beleza, então essa é a definição, a principal diferença dos termos. Luiz, Pode falar, Clarice. deixa eu só te interromper aqui para fazer um pequeno acréscimo de uma outra palavra que às vezes a gente pode comumente escutar também, são as endemias, né? Que são um pouquinho diferente das epidemias. Então, como o Luiz falou, a epidemia, ela, né, é um grande surto, né, periódico, porque o surto é quando ele é um pouquinho menor ainda, né, do que a Uhum. epidemia. Mas a endemia é aquela doença local, transitória, como epidemia, mas que ela retorna sempre em tempos esporádicos, como é a dengue, né? Que a gente sabe que todo período de chuva teremos novamente. Beleza. Aí seria endemia, né? Isso, A seria dengue, por exemplo. endêmico, que vem de endêmico, né? Hum, Endêmico é quando é de uma região, né? Igual a gente fala, uhum. o animal é endêmico de Cerrado. Você pode ser endêmico de um estado ou você pode ser endêmico de um De um país, país. né? Uhum. Então depende da visão que você está tendo. Beleza. Retornando aqui, então a gente vai, hoje, da aula de hoje, a gente vai pegar ou recorte, né? Eu prefiro melhor assim, de doenças registradas na pré-história, na antiguidade, que causaram maus, né? Permitiram mudanças significativas na história humana e entender um pouquinho mais dessas doenças. Eu abarquei algumas aqui, porém vocês vão ver que esse recorte que eu fiz é ainda pequeno, dada a complexidade da natureza, vamos dizer assim, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que recordar a questão histórica, em qual período a gente está abarcando. Você já deve ter visto essa linha do tempo em história no ensino fundamental ou até agora no ensino médio, que a gente considera a pré-história anterior a 4.000 a.C., porque foi quando surgiu a escrita. Antes da escrita, a questão de registros e de você guardar informação para outras gerações era meio que complicado, porque você não tinha uma ferramenta que permitisse isso. A escrita surge ali a 4.000 a.C., algumas controvérsias ali com os sumérios, com a escrita cuneiforme, enfim,
mas se tem um registro ali a partir de 4 mil anos de Cristo, que a gente tem a diferença da pré-história para a Idade Antiga. A Idade Antiga sai lá dos 4 mil anos de Cristo, com sumérios, persas, babilônicos, judeus, enfim. Chega, aí tem a questão dos historiadores, que a Idade Antiga chega a um fim com o fim do o Império Romano, né, que foi um dos maiores, inclusive, aqui na Antiguidade. O fim do Império Romano marca o fim da Idade Antiga. Aí, pela invasão, né, de Roma, pelos reinados inimigos ali. A Idade Média, um novo formato de vivência da sociedade, começa com o fim do Império Romano Ocidental e finaliza ali com a queda de Constantinopla, em 1453, então, ali a invasão, o fim do Império Bizantino. A Idade Moderna, que começa do fim do Império Bizantino e vai até a Revolução Francesa, que é aqui que a gente tem o renascentismo, o modernismo, modernismo não, desculpa, o iluminismo, enfim, e finaliza com a Revolução Francesa em 1789, isso já depois de Cristo, né, já na nossa época, e a Idade Contemporânea, que é a partir da Revolução Francesa de 1789 até os dias atuais que vivemos agora, 2021, beleza? Então, essa aqui é a timeline. A gente vai tratar de idade moderna para trás, tá? A idade contemporânea a gente vai trabalhar em outros, as doenças contemporâneas, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar em outros momentos, beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Me ouvir? Sim, professor. Beleza, então. Bora continuar. E assim, a gente tem que entender, antes de mais nada, por que que certas doenças se tornaram epidêmicas ou até pandêmicas. Isso vai muito da relação do homem com o meio ambiente, ou as novas relações do ser humano com o meio ambiente. A primeira coisa é a própria evolução dos organismos, ou dos micro-organismos, adaptação, contagem e reprodução, como a professora Clarice já trabalhou com vocês na aula passada. Então, os próprios micro-organismos, a evolução deles com o processo evolutivo deles. Então, e também tem as mudanças do meio ambiente causadas pelo homem. A gente teve aí o homem das cavernas, entre aspas, né, os primeiros humanos que tinham uma atividade extrativista, mais caçadora, mais nômade. Depois, com a revolução agrícola, o homem fica mais sedentário, começa a criar gado, começa a plantar, então animais próximos, né? É um outro estilo de vida que permite que certos caminhos para os organismos, para os micro-organismos em si, né? Permite o tal do contágio, que é um micro-organismo que está num ser vivo passar por outro ser vivo. As novas formas de interação do homem com fauna e flora, exploração do meio ambiente, né? A modificação do ambiente em que se torna ali. A gente tem animais, a gente tem plantas e outros seres ali que podem estar fazendo que um organismo que só vive ali, um micro-organismo que só vive ali, salte para o ser humano. E a urbanização, né, isso é já mais moderno, né, depois da primeira revolução industrial, que já é a idade contemporânea, mas antes a gente vai ver também que é a urbanização mais a alta densidade demográfica, muita gente num local só, permite que certas doenças se tornem epidêmicas, porque o contágio é facilitado devido a ter contato assim com mais pessoas ao redor. Então essas são características que ao longo da própria evolução humana e da interação do homem com o meio ambiente permitiram que epidemias, vamos dizer assim, se tornassem mais recorrentes comparadas a, por exemplo, a algum tempo atrás. Tá? Esse raciocínio que eu quero que a gente pegue hoje. Alguma coisa para acrescentar, Clarice? Bom, eu acho que a gente poderia, no máximo, botar aí o exemplo, né, do que aconteceu com o Covid-19, né, que, né, muita especulação em torno de que isso tenha surgido naqueles mercados, né, no qual, lá na China, eles têm muito o hábito de consumir, né, animais silvestres, né, coisa que a gente deve evitar, porque a gente sabe que o consumo de animais silvestres, eles podem trazer muito mais doenças, né, do que o consumo dessas carnes controladas que a gente come, né. A gente sabe, né, vários animais aqui da nossa fauna transmitem. Então, esse contato, né, faz com que espécies que não eram para estar se relacionando
como, por exemplo, lá no caso o pangolim, o morcego, esses bichos que não eram para estar tendo contato, eles dentro de gaiolas juntas ali, né, eles acabam forçando um contato que não seria normal na natureza, né, e por isso que isso acontece, né. Mas só isso mesmo, Luiz, pode continuar. Beleza. Aqui no próximo slide, galera, tem um recorte só, embora saiu meio que maximizado demais de alguns males que afetariam o ano, né? A peste negra, a gente vai abordar aqui em 1351, varíola é um surto em 1520, mas a gente vai ver que tem outros procedimentos aí, gripe espanhola, que a gente vai tratar mais na frente, algumas pragas do século XVI, gripe de Hong Kong, enfim, tudo com. Tá vendo que é M aqui? Isso aqui é milhões de mortes. Numa época onde existiam menos pessoas no mundo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, a peste negra teve o número X, mas para aquela época era tipo 2/3 da população. Então, é um recorte aqui, tem um outro recorte mais na frente, não vou me atentar muito agora. Espera aí, só aceitar alguém aqui. A Cintia vai entrar. Eu ainda apanho aqui do Meet, mas bora lá. Assim, da pré-história, a gente tem dois relatos, pelo menos das minhas pesquisas que eu fui ver, né, a origem de doenças na antiguidade, que a gente tem que ver aqui que é o relato. Essas doenças podem estar com os humanos ou com os hominídeos, não sei, há até mais tempo, mas aqui é o que foi registrado. Isso que vocês têm que entender, o que conseguiu se registrar. Pode ser que tinha antes? Pode, mas não foi registrado. Então, para a antiguidade, por exemplo, duas doenças que foram registradas foi a tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, a indício de 70 mil anos da África, e teve uma trajetória evolutiva dentro dos humanos. E a malária, né, bem conhecida, a malária aí, doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, e os primeiros relatos são há 5 mil anos também na África Equatorial, ali na África Tropical, onde tem a floresta equatorial ali e tudo mais, onde tem a relação de grandes quantidades desse mosquito, e os primeiros relatos da malária foi há 5 mil anos. Isso é idade antiga, né? Há 4 mil anos antes de Cristo. Beleza? Aí é o que eu pergunto aqui em cima, aqui, peraí, deixa eu só maximizar. Será que foram só estas? Será que ainda permanecem? Então, isso é questão do registro. Podem que existam outros males na antiguidade, porém, devido à dificuldade do registro, a gente não vai saber hoje. A não ser pesquisa, enfim, na questão arqueológica, histórica, enfim. Mas, continuando. A outra, a varíola, que só aumentar aqui, a varíola, até perguntei quanto tempo em humanos. A varíola é uma doença infecciosa causada por duas estirpes de vírus, varíola marrom ou menor. Os relatos é que surgiu na África em 10 mil anos antes de Cristo, os primeiros relatos, e que provavelmente veio de camelos. Registros da história, né, de múmias egípcias, isso no Egito Antigo, com amarras, né, que a varíola ela tem uma característica de causar caroços na pele, então nas múmias verificou-se, né, os arqueólogos que tinham registros dessas marcas, né, nessas múmias. Então, por isso que eles relataram que houve surto ali de varíola ali no Egito Antigo, né, nessa idade aí. E ela foi conduzida para a Europa no século 6 e 8, já depois de Cristo, levada por árabes durante as cruzadas, isso já é a Idade Média, e durante o século 18, 400 mil pessoas por ano morriam por varíola, isso nos registros europeus. Inclusive no Império Romano, um imperador, o Marco Aurélio, morreu de varíola, 180 depois de Cristo. Ok? Ainda no século 20 matava 2 milhões de pessoas por ano, e entre esse tempo aqui, de 1896 a 1978, há aproximadamente, essa estimativa, 300 milhões de pessoas mortas por varíola. Passei. E como a varíola foi erradicada? A varíola foi erradicada em 1978, foi o último registro, foi pela vacinação. A varíola foi a doença que, vamos dizer assim, o estilo de vacinação que a gente tem moderno hoje foi o primeiro caso que deu certo. Como começou essa história? Em 1780, experimentos conduzidos por Edward Jenner em ordenhadoras, as mulheres, homens que coletavam leite de vaca. Ele verificou que essas pessoas
quando tinha a doença, tinha uma forma atenuada. Elas tinham contato com a vaca também tem um tipo de varíola específica dela, e isso tipo daria uma. Aí ele observou, não, realmente tem uma coisa diferente aqui. Ele fez um experimento não muito ético para os padrões normais, onde ele pegou uma mulher que se curou da doença, uma dessas ordenhadoras que tinham passado de boa por essa doença. Pegou um material ali do pus secretado, fez uma solução e injetou no menino de 8 anos. Ele viu que o menino de 8 anos não adquiria a doença com esse experimento. Ele acompanhou por um tempo e viu que ele tinha adquirido a imunidade, ou seja, a doença não afetava ele. Aí se descobriu-se que o processo era relacionado ao uso do vírus atenuado. No Antigo Egito, o pessoal usava para. Tinha uma conscientização, secar as feridas, usar a raspa das feridas causadas pela varíola e inalar. Só, deixava as cascas secando ao sol e inalava. O vírus inativado, aí descobriu-se muito depois que isso tinha sentido porque o vírus era inativado pela radiação do sol. E esse uso de vírus inativado ou modificado, fraco, é que foi a marca das vacinas de primeira geração que a gente vai ver quando for fazer de vacinas. Então a varíola foi onde o primeiro processo de vacinação, vamos dizer assim, foi efetivo. E o vírus atenuado em 1978, após uma campanha que durou mais de 20 anos pela Organização Mundial de Saúde de vacinação contra a varíola, o último registro foi em 1978. A partir daí, a doença foi declarada erradicada. Primeira doença erradicada por vacinação que se tem registro. Aí aqui, esse último parágrafo é uma, entre aspas, treta que surgiu, né, porque os Estados Unidos e a União Soviética tinham estirpes, né, desse vírus. E a OMS falou, ó, guarda aí, algumas amostras foram destruídas, outras foram guardadas para caso, por algum motivo, esse vírus reapareça, você ter material para poder trabalhar em uma vacina aí, beleza? Vocês estão Luiz, conseguindo me ouvir? Sim, tá Beleza. bem. Clarice, pode Deixa eu complementar, por gentileza. só fazer uma observação assim, que é importante a gente entender tudo isso que o Luiz está falando, né, das dificuldades de registro, não só, né, registro escrito e notificações, né, a partir daquele momento que a gente já tinha escrito e isso era possível, mas entender um processo de uma doença dessa numa época que não se conhecia a existência de um vírus, né, não sabia o que era vírus. Então chamavam de pestes, de doenças, né, então a gente tem vários nomes aí, muitas vezes relacionados ao local, né, de existência, de onde ocorreram aquelas epidemias, né, mas o vírus, por exemplo, ele foi descoberto no final de 1890 e poucos, 1900. Então, né, para a gente pensar como era difícil entender uma doença, entender de onde ela estava vindo, o que causava aquilo, né? O Luiz já citou aí doenças causadas por vírus, vai citar doenças causadas por bactérias, já citou aí malária, que é causada por protozoário, mas mesmo protozoários, muito pouco se sabia, porque a gente não tinha microscópio, né? A gente foi descrever a célula lá em 1700, então é muito diferente, né? Tem essa questão de nós, como descobrir uma vacina tão rápida para a Covid, né? A gente tem que entender o momento de cada época dessas doenças, onde simplesmente não se sabia o que fazer, né? Então, porque não se conhecia, não se sabia de onde estava vindo, como que era transmitido, como que prevenia, né? Todas essas coisas que a gente tem tabelado hoje de cada doença, né? Exatamente, Clarice. Aí, por exemplo, por falta, né, desses dados, desses registros, se atribuía, pelo menos os povos antigos, pelo menos foi um recorte que eu usei, ao castigo de uma divindade ou a questão cultural também. E isso fica muito registrado não só dentro do judaísmo, mas no Egito, no Império Romano, no Egito Antigo, o padrão era muito parecido. Então, uma doença que surgia, o pessoal adquiria que era uma peste, uma praga, tem até a questão das 10 pragas do Egito, que é famoso na Bíblia, né? A questão lá, a praga
das manchas se atribui a um surto de peste bubônica que talvez teria tido surgido no Egito, né? Igual a varíola que teve também. Então, é por causa disso, né? A dificuldade de registro de histórico, mas também a dificuldade de não saber que eram organismos em si que causavam essas doenças. Por exemplo, na tela aí de vocês aparece a lepra. A lepra ela tem hoje é conhecida como hanseníase, o nome correto, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em relatos bíblicos sobre os leprosos que tinham uma marginalização ali entre o povo judeu ali, que tinha uma lei específica só para pessoas que tinham lepra e tudo mais, né? É uma bactéria, é uma micobactéria leprae, ela é transmitida talvez a evidência, né? Entre pessoas que são os tipos, né? A zoonose que fala, de onde veio, de animal veio, de tatus, mas isso é uma hipótese, não é uma certeza, mas é uma hipótese mais válida. E a transmissão de pessoa se é através por tosse ou contato com a mucosa nasal ou pessoa infectada. Faltou um C aqui. Aí em 2012 havia 189 mil casos, né, enfim, 5,2 milhões com o pico, né, foi em 1980. Antigamente achava que não tinha cura, mas com a evolução dos antibióticos, que é uma bactéria, né, se chegou a uma cura. Deixa eu só maximizar aqui que eu não estou conseguindo ver. Os relatos da lepra são do ano 3000 a.C., os primeiros relatos. Bem provável que seja ali na Ásia e no Médio Oriente, onde já tenha surgido. Os sintomas são o contágio, aliás, é via secreção nasal, o contato com as feridas, gotículas orais. A bactéria pode viver um bastante período no corpo humano em estado de incubação, que pode variar de 6 meses até 40 anos. 10% das pessoas desenvolvem a doença, vai depender da imunidade e dos fatores genéticos. E apesar de não ser mortal, a lepra pode acarretar invalidez, enfim. E a OMS recomenda em 2018 uma terapia que consiste em 3 antibióticos que se mostrou efetiva no combate aos sintomas da doença. Então, uma doença que era marginalizada antigamente, muito sectarizada ao longo do tempo, não só antigamente como recentemente, aqui, né, em idades, mas como a evolução dos tratamentos com a possibilidade de cura, essa marginalidade, vamos dizer assim, o preconceito, né, vou usar esse termo logo, ficou menos característico porque verificou-se a cura, né? Com o passado, né, só em 2018 que se trouxe um tratamento efetivo de fato. Você vê que é uma doença de 3 mil anos de crise, 5 mil anos atrás. Então, para você ver o tão complexo que é. Só fazendo uma complementação Uhum. aqui, Luiz, em relação a essa questão da marginalização de muitas doenças, principalmente essas doenças infecto-contagiosas, elas vão depender muito de saúde, quer dizer, a pessoa está bem alimentada, todas essas questões, ela vai depender muito de higiene, então ela sempre esteve relacionada à renda, e vai depender também, por exemplo, de questão de aglomeração, você tem muito mais pessoas dentro de casa, então, apesar do Luiz ter citado, né, de um imperador que morreu por varíola, né, muitas das vezes essas pessoas eram completamente, assim, não tinham condições de acesso ao hospital, todas essas coisas, e acabavam transmitindo isso para pessoas mais pobres, então, muitas doenças, hoje a gente vê isso, elas estão muito relacionadas ao poder aquisitivo da pessoa, né, ao modo de vida, então, isso sempre fez com que as doenças, né, tinham esse caráter, né, em relação ao preconceito. E a própria hanseníase, gente, ela precisa de um contato muito grande com o doente, né? Ela não é igual ao coronavírus, por exemplo, 10 minutos com a pessoa, né? Você tinha que ter um contato muito prolongado. E aí essas pessoas ficavam, né, cada vez mais enclausuradas, né, e proibidas de circular, e as pessoas tinham medo, né? Então as pessoas andavam escondidas. Acho que o seu som cortou no final, Clarice, né? No finalzinho da frase. Tá, mas era só para, né,
relembrar essa questão da importância até de, Uhum. né, de higiene e dos cuidados, né, em relação a todas as doenças, que mais uma vez na época não se sabia quais eram eles, né? É, Mas beleza. continue. Então, a gente trabalhou ali para a história, ali algumas pestes na antiguidade, ali entre 4000 a.C. a 400 depois de Cristo, duas que eu chamei aqui que é a peste de Atenas, em 427 a.C., Atenas porque era uma das maiores cidades ali da antiguidade, era o centro filosófico ali vamos dizer assim, econômico da época. Foi um surto que durou aproximadamente 3 anos e até hoje não existem provas concretas do que o organismo que causou a doença que de fato foi. A gente confia que foi varíola, sarampo, febre. Aí, só um momento. Aqui. Deixa eu ver quem tá aqui online. João Pedro, tá aí? Tá aí, João? Foi tomar café? João. Ó, tem alguém entrando aqui. Ana Clara, tá aí? Eu tô Ah, escutando tá. tudo. Ana Clara, lê esse Hum. relato do Tucídides, que era o historiador da época. Deixa eu só Aí tá destacar aqui. aqui. Vai coisa o É na tela do Maximizo. senhor? Isso, Onde você tá? isso. Tá bom. As pessoas eram atacadas primeiro por intenso calor na cabeça e vermelhidão e inflamação nos olhos. E as partes internas da boca, tanto a garganta quanto a língua, ficavam imediatamente da cor de sangue e passavam a exalar um hálito anormal. E é fedido? Fetido. Fétido. Fétido. Fétido, que vem de fedor, né? Isso aí. Ah, entendi. No estágio seguinte, apareciam espirros e ronquidão, ronquidão. E pouco tempo depois, o mal descia para o peito. Seguindo-se tosse forte, quando Beleza, o mal... Tá, beleza, não. tá, Muito obrigado. É, nada. assim, eu só pedi para Ana ler para vocês verem que os registros eram esses, né? Você tinha um cara mais curioso, os primeiros, vamos dizer assim, historiadores, que relatavam e deixavam isso registrado. E por pesquisa e achados, né, verificou-se essa sequência de sintomas, o relato. É por isso que a gente consegue definir mais ou menos qual possível doença era, embora não dá para cravar de fato como era, porque você não tem registro ou estudos que mostrem por, por para o mapeamento genético moderno que a gente tem hoje, como a gente vai ver que na peste negra teve, né, para a bactéria lá que causava a peste negra, para a peste de Atenas não teve como esses registros. A gente tem o registro, no caso aqui, de sintomas, as pessoas que ficavam doentes. E aproximada. Professor, é, Pode falar. pode falar rapidinho? Uhum. Em questão das doenças, né? Tá falando das doenças lá do passado, né? Doenças, Isso. vírus, bactérias. Para eles virem, exemplo, ter uma evolução, digamos assim, em cada um deles, uma doença ou algo à parte, eles deveriam estar em algum ser vivo, digamos, né? Porque teve uma vez que eu vi que falaram que lá nas calotas teve o descongelamento do gelo e algumas bactérias ou vírus poderiam estar ali, né? E tendo a contaminação de algum animal, igual a professora falou que, né? O pessoal dos outros países lá teve do Covid, de alimentos seres silvestres, e acabou trazendo, né, para cá, agora no presente. Isso pode acontecer? Sim, assim, a gente aqui tem tipo, entre aspas, modus operandi de todas essas doenças que eu trago aqui. A origem é de algum animal ou zoonose, né, que a gente chama de zoonose. E aqui, o que que teve aqui que não existia atrás? Grandes mercadorias, né? Antes por terrestre, né, ali das Índias para a Europa, e depois, como a gente vai ver, das grandes navegações ali, a rota da seda, a rota das especiarias, ou seja, o maior contágio de transportes entre pessoas em diferentes locais do globo. Então, isso permitiu que surtos que existiam no local se espalhassem para outro local.
né? As primeiras, vamos dizer assim, mais rudimentar, porque a troca não era constante igual agora, que você pega um avião e vai para qualquer lugar do mundo, mas existia sim. A gente vai ver que a peste negra foram ratos, né, lá da China, viram dos porões dos navios que iam para a Itália, e que as pulgas eram as principais vetores que pegavam o organismo que estava no ratinho e levava para as pessoas. Então, basicamente, o vetor, a, o, esqueci o nome agora, meu Deus. É a, enfim, doenças por vetores de mosquito, que também tinham esse contágio, né, porque você tinha um vetor que levava a doença, mas a partir do você ter um infectado primário. Quando é zoonose, é um animal ali da região, mas esse animal é transportado para outro lugar do mundo e vai causar um problema de infecção ali em outro local se tiver uma linha de transmissão bem garantida. Se a Clarice quiser complementar. Só uma questão assim, no geral, todas as doenças, elas são muito específicas, é o que a gente chama que os parasitos têm especificidade. Eles atacam só determinado tipo de hospedeiro, né? E para ele conseguir atacar um outro tipo, ele tem que ter alguma porta de entrada. Às vezes, por exemplo, um ser que ele não tinha contato antes, ele passou a ser depois, aí ele vai conseguir entrar diretamente. Mas às vezes precisa que realmente ocorra uma mutação em um vírus para que ele consiga passar a atacar os humanos, né? E aí, mais uma vez, essa questão. Você imagina naquela época que o Luiz estava falando, até que conseguisse descobrir que a doença, o rato, né, era o reservatório. A gente vai falar um pouquinho sobre esses termos na aula que vem, mas do roedor ser o reservatório e a pulga, o vetor, como o Luiz falou, era muito difícil saber isso na época e conseguir fazer esse controle, né, de maneira tão rápida. Mas as doenças, em geral, elas são sempre muito específicas. Então, por exemplo, um fungo de planta dificilmente vai atacar, né, a gente vai ter problema com ele. Você pode ter ali uma indigestão por uma toxina, mas não vai ser uma coisa que vai gerar o mesmo tipo de doença que vai gerar nesse outro organismo. Tá? E existe um processo evolutivo que a gente chama de corrida parasita hospedeiro, no qual sempre o hospedeiro ele está, vamos dizer assim, evoluindo de certa forma para combater aquele parasita, porque o ser que tiver a melhor chance de combater aquele parasita vai ter maior chance de sobrevivência e maior chance de se reproduzir e passar aquele gene resistente adiante, né? Enquanto o parasita, a mesma coisa. Né, os que tiverem menos condição de entrar dentro do seu hospedeiro, eles vão morrer, e os organismos, né, que que tiveram aquela mutação que melhor adaptou ele de porta de entrada, ele vai sobreviver. Então, ao longo de toda a história biológica dos seres, a gente tem essa corrida, né, parasita hospedeiro. Entendeu, Ana? Entendi, professor. Beleza. A peste Siracusa foi outra aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão não vai dar tempo. Depois vocês dão uma lida aí no material, vou deixar lá no Classroom. Aqui é um resumo das principais registros de doenças na antiguidade e pré-história, né, resumidas aí. E para falar um pouco de peste negra no século XIV, essa figura é o Triunfo da Morte de Peter Bruegel, de 1562, retratando representativamente por pintura como é que foi mais ou menos o, entre aspas, pandemônio que essa doença causou. Foi a pandemia assim, mais devastadora registrada na história humana, pelo menos na Europa, né? Tendo resultado entre aproximadamente 75 a 200 milhões de mortes, 200 milhões de pessoas mortas na Eurásia, que é Europa e Ásia. Não foi só na Europa o surto de peste negra. Em diferentes momentos do tempo, você teve surto ali na China, na Índia. Na Europa foi recorrente, teve outros surtos menores. A partir desse primeiro de 1347, foi o pior de todos.
né? E a bactéria, depois de muito tempo depois, que a gente vai ver na frente, descobriu-se que a doença é causada por uma bactéria, Yersinia pestis, que resulta três formas de peste. A septicêmica, a pneumônica é a mais comum, que é a peste bubônica. A bubônica, bulbos na pele, a pneumônica no pulmão, e essa septicêmica é quando é no sangue a infecção, era a forma mais grave, inclusive, da doença. A peste negra foi o primeiro grande surto europeu e criou uma série de convulsões, né, mudanças religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história europeia. Beleza? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada aqui. Beleza, isso aí. Tem umas referências aqui embaixo, depois vocês dão no outro slide, depois dão uma olhada. Aqui é um mapa, aqui à esquerda não dá para ver direito, mas a partir de 1347, né, você tem o primeiro contágio, que vai evoluindo e se alastrando na Europa. Então, 1347 chega aqui no Mediterrâneo, onde você tinha atividades mais econômicas, principalmente em Roma e em Roma e Atenas, e ela vai se espalhando ao longo da Europa. O surto aí, a partir de 1351, praticamente ela está em toda a Europa, toda a península da Europa. Na figura direita você tem um mapa de calor, vamos dizer assim, onde a mancha vermelha é onde teve os primeiros surtos de peste negra e com o passar do tempo como ela vai se alastrando na Europa. Em 46 não tinha nada, em 47 ali no Mediterrâneo e vai alastrando ao longo da Europa até 1351 está praticamente na Europa inteira. A região que foi menos atingida foi na atual Polônia, ali em Varsóvia, ali. Eu não vou saber que império era ali na época, que o conhecimento de historiador é pouco, mas acho que é devido a ter um motivo geográfico que eu mal entendo é que essa aqui é uma região atrás de uma cordilheira que tem aqui, no norte da Itália, e pode ser algum motivo geográfico a bactéria não tenha se adaptado muito bem por ali. Agora, a nível histórico, eu não vou saber muito bem dizer qual reinado era ali, mas tudo bem. Bora continuar. As origens da peste negra. A doença da peste, causada pela bactéria, geralmente é geralmente presente em populações de pulgas transportadoras por roedores terrestres, incluindo marmotas, das áreas da Ásia e da África. Aí pra você ver, em 2010, a gente está falando de estudos da época e geneticistas tentando estudar a peste negra já nesse século, 2010, 2017. Os médicos geneticistas sugeriram três grandes ondas de pestes e que tiveram sua origem na China. Então, em 2010, uma tese dentro da genética viu que a origem datada poderia ser muito fortemente na China, a origem da peste negra. Em 2017, estudo de sepulturas datadas de 38 a 39, numa região do Quirguistão, isso aqui é Médio Oriente, né, ali fronteira com a China, com inscrições referentes a pestes, levaram muitos epidemiologistas a pensar que houve um outro surto dessa epidemia ali, onde poderia facilmente se espalhar pela China e pela Índia. A peste negra provavelmente teve a sua origem na Ásia Central, né, com essas conclusões, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, que era um dos mercados do Mediterrâneo ali, onde ia para Veneza, ia ali para Roma, ia para Atenas também, ali em Constantinopla, né, o mercado da seda forte europeu ali, atingindo a Crimeia em 1343 e de lá era provavelmente transportada por pulgas que viviam nos ratos, que viajavam nos navios de mercadantes. Gênova, né, Gênova também era outra cidade mercadológica alta ali da Itália, e dali, né, ponto inicial ali na Itália, se espalhou-se por todo o Mediterrâneo e o resto da Europa, beleza? Que a gente viu no slide anterior. Então, essa figurinha em verde aqui é por microscópio, a bactéria, né, não vou, a Yersinia pestis. Né? Além do surto europeu, houve registros no Oriente Médio e na Ásia. Igual eu falei para vocês, a peste voltou repetidamente na Europa entre os séculos 13 até o século 18, com alguns pequenos surtos. Tem um surto famoso que foi o inglês ali em 1610 a 1630, um surto de peste em Londres. O mecanismo factual de que o contágio, a transmissão da peste negra foi estabelecida apenas em 1898, ou seja, já no final do século XIX, né, com a evolução da ciência em si,
por Paul Louis e Simond, que descobriu que se envolvia de picadas de pulgas, cujos intestinos estavam infestados pela replicação da bactéria Ionina pestis. Esse bloqueio levava a um comportamento alimentar agressivo dessas pulgas que vomitavam, né, regurgitação e vomitar, dentro do hospedeiro, ou seja, do bichinho onde ela picava. E você tinha uma replicação dessa bactéria no hospedeiro. Quando a população de hospedeiros diminuía, né, que era o hospedeiro original, a gente viu que era espécies de roedores, primeiro nas marmotas, depois nos ratinhos dos navios. Quando a população diminuiu por algum motivo, atacava os humanos, né? Tinha que ter outra fonte de sangue para elas, e você gerava ali uma epidemia humana. Mas foi bem depois que se descobriu, 1898. É lógico que na época, depois de muita observação, e ver onde tinha menos pulga, tinha menos peste, aí alguém, né, o pessoal da época, realmente, isso aqui é o principal causador da doença, mas a gente vai ver que no começo não foi assim, tá? Sintomas da doença, febre de 38 a 41 graus, náusea, vômito, enfim. A taxa de mortalidade da peste bubônica era de 80%, da pneumônica era 90% e da septicêmica era praticamente 100%. O nome peste negra tem relacionado a algum sintoma característico da peste bubônica, e da septicêmica também, que eram as manchas roxas ou negras na pele, devido à coagulação intravascular disseminada, né? Você tinha uma ferida ali, secava, vamos dizer assim, por baixo, ficava uma mancha negra ali, uma necrose praticamente, porque ali o material estava morto na pele. Por isso o nome é peste negra. Aqui tem uma figura, depois vocês maximizam aqui, que retrata outro. Esse aspecto era muito retratado de pinturas relacionadas à época, ali antes do Renascimento, ali na Idade Média. Por isso que a Idade Média também é conhecida no campo cultural como Idade das Trevas, devido à peste negra é um dos fatores que arcaboça esse nome. E uma das figuras mais caricatas, vamos dizer assim, que surgiu na peste negra, que foi até sinônimo de fantasia de carnaval até hoje, né? A gente sabe que o carnaval tem origem também italiana, ali na região de Gênova, a região de Veneza, né, com uso de máscaras e tudo mais, que foi uma forma de você ter um evento que distraía as pessoas do mal ali, depois do mal ser estabelecido, que é o médico da peste. Tem uma figura dele aí. Depois fui saber com pesquisas que os médicos da peste não eram bem médicos, né? Se tratavam de pessoas que tinham algum cargo, que tinham algum poder econômico ou que eram influentes, que usavam máscaras com bicos de aves, né? Semelhante ao bico de ave, com flores na ponta desse bico ou algum substância aromática, né? Para diminuir ali o cheiro das feridas ou da decomposição de corpos, a gente vai ver o impacto que foi isso também. E também tinha uma teoria na época que a peste negra era passada pelo cheiro, a teoria miasmática. Então, por isso eles usavam esse tipo de máscaras. Alguns médicos da peste eram conhecidos por carregar pacientes e suas famílias para tratamentos especiais, ou, que era muito na época, falsas curas. Então, a gente vê aqui que você tem um medicamento milagroso, um tratamento milagroso que cura tudo e você pode ficar de boa, não é da agora, com algumas substâncias que tentaram vender com a Covid. Isso já era recorrente de outras pestes, aqui porque a gente tem registro, né? Normalmente não eram médicos profissionais treinados, ou eram cirurgiões que entrou na medicina agora, começou o curso de medicina na época. Ou muitos eram médicos de segunda categoria que não haviam conseguido estabelecer-se na profissão, ou jovens médicos que tentavam se estabelecer. Então, essa é uma figura, né, do bico da peste, mas a maioria tinha alguns sérios, alguns que eram médicos mesmo, mas a maioria era, entre aspas, autores de charlatanismo na época. Você vê então que não é de agora que isso existe. As consequências, né, as principais, lógico que teve outras, mas as principais que a gente coloca aqui. O número de mortes é incerto, porque o pessoal tem alguns historiadores que podem dizer que até 60% das pessoas que viveram na Europa dos séculos 13 e 14 morreram de peste. Ou seja, de cada 10 pessoas, 6 morreram.
O número mais. Uns falam de 30% a 60%. Algumas localidades chegou-se até 70%. Nas grandes cidades da época, a média ficou em 50%. Então, de cada duas pessoas, uma foi dizimada pela peste ao longo desse período. Uma redução populacional significativa. A Europa passou de 300 milhões de pessoas na época para 200, entre 150 a 200 milhões de pessoas. Isso gera impactos, ou seja, econômicas, declínio populacional, não tem mão de obra, salário aumenta, escassez de mão de obra diminui. Proprietários de terra, porque era na Idade Média, vocês estudaram que faltam 2 minutos, vou terminar, é o último slide. Era sobre os grandes feudos, né? O feudalismo reinava ali na Idade Média. Então, você tinha que. Os grandes latifundiários, vamos dizer assim, foram pressionados a substituir as suas rendas por serviço de trabalho, num esforço de manter seus inquilinos, né? Impérios feudais que tiveram que rever, porque não dava conta de sustentar grandes coisas, foi tudo meio que repartindo. Isso permitiu, vou pular para o social aqui, por exemplo, em Florença, entre 1348 e 1350, é o surgimento do Renascimento na Itália. Ou seja, você rever a forma que você vive. E ambiental, alguns historiadores também acreditam que inúmeras mortes provocadas e a redução da população de forma tão extrema teve um efeito no clima. Dessa época do século XIV, a temperatura global da Terra baixou em meio a 1 grau. Então, muita pessoa atribui com a diminuição da atividade econômica, você permitiu que o ambiente se estabelecesse e que ocorressem mudanças climáticas ali, um microclima na região, devido a essa redução drástica. Aí que, para encerrar, uma frase de Dante Alighieri, que foi a Divina Comédia, que é de 1320 da época, é um poeta italiano. A Divina Comédia, talvez uma das obras de poesia mais famosas do mundo. E ele fala que no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram neutralidades em tempos de crise, retratando um pouco a visão dele também da vivência da peste negra na Itália. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Só uma última ponta de curiosidade, parafraseando o Covid sobre o aspecto ambiental, foi que quando o pessoal fez lockdowns extensivos, principalmente na Europa, quando a Covid chegou na metade do ano passado, o quão mudou o fluxo de gás carbônico na atmosfera, de óxido de nitrogênio na atmosfera e de população ou de poluição marítima. E animais que não estavam em determinado ambiente ali apareceram depois de não sei quantos anos. Então, fazendo um paralelo que foi verificado há 700 anos atrás na Europa. São esses paralelos que eu acho muito engraçado na história humana e também na questão da relação do homem com o ambiente. E é isso aí, muito obrigado. Alguma pergunta? Vocês estão aí ainda? Rayane, que não falou nada. Rayane. Eu tô. Cauane tá aí. Alguma coisa vocês queiram perguntar? Lucas entrou agora que eu vi o Lucas. Perguntar não. Gostei bastante da explicação do senhor e da professora. Só complementou o que eu tinha estudado da pré-história e colocou os pontos agora sobre as doenças da pré-história em diante. Beleza. Matheus falou alguma coisa, Matheus? Eu gostei muito da aula, eu gosto muito de história. Eu também. Seria o curso de humanos que eu faria. Por isso que eu queria passar isso para vocês. A gente deve ter, só para encerrar, Clarice, eu vou passar a palavra para você. A gente vai ter uma live só que a gente vai falar de revolta da vacina com um amigo historiador meu, mas isso a gente vai ver que dia a gente vai encaixar. E a gente tem outras lives aí que a gente vai fazer com o pessoal de fora, tá? A gente vai sentar com a Clarice aqui pra gente ver certinho, beleza? Clarice? Bom, a gente já está no horário, né? Eu ia concluir exatamente com isso que você falou, né? Que a gente está vendo esses reflexos no lockdown do Covid, né? Então, como você já falou, não vou me repetir aqui. E a gente vai ter muito o que conversar nas próximas aulas, tá? Então, a gente encerra por aqui e até a próxima. Beleza, pessoal. Tudo de bom para vocês.